E aí, por exemplo, os bancos, que hoje estão num preço mais baixo. Mas, se continuar nesse ritmo, em que o segundo trimestre vai ser melhor do que o primeiro trimestre, que já foi muito bom para os bancos, está sendo muito bom para muitas empresas. Aí o terceiro trimestre vai ser melhor do que o segundo trimestre. O quarto trimestre vai ser melhor do que o terceiro trimestre. 2022 vai ser melhor do que 2021, partindo do pressuposto que a gente tem aí uma retomada econômica, né, em que a vacinação vai ganhar tração e que as coisas vão voltar ao normal. Então, você tem aí uma perspectiva de lucros mais robustos, lucros crescentes, e o preço vai ter que se ajustar. O preço não vai ficar um custo de barganha, porque um banco não vai ficar valendo a preço de banana. Não existe isso. O mercado ele nunca deixa isso ficar muito tempo. Mas, às vezes, ele abre uma janela de oportunidade. Só que a gente tem que acreditar em meio às incertezas. E é por isso que eu digo, as incertezas, muitas vezes, são as melhores amigas do investidor pessoa física, porque é justamente por causa da incerteza que o preço é achatado. E quando o preço é achatado, você pode comprar mais ações. E você aumenta o número de ativos que você tem na carteira. Então, parece que nada está acontecendo, mas você está ali numa dinâmica, num ciclo virtuoso, em que você consegue acumular mais ativos que vão gerar mais renda para você lá na frente. E aí o resultado vem, mas para chegar nesse resultado é necessário o comportamental, ou seja, a paciência, a disciplina, a perseverança e essa visão de longo prazo. Porque no curto prazo você pode se machucar. Perfeito, perfeito. Eu fiz aqui eu tirei aqui uns dados sobre a Bolsa em alguns períodos, né? Em alguns períodos. Teve um colega aqui que colocou assim, o melhor ainda dos dividendos, livre da mordida do leão, voraz. Né? Exatamente. Olha só, imagina o quanto que você não vai economizar em custos administrativos e também com imposto de renda, mantendo um ativo na carteira que te gera ainda dividendos isentos de imposto de renda. Então você, através de uma ação que tem um custo zero, 0,800 praticamente, você carregar uma ação na carteira, praticamente não tem custo. Não tem custo, é verdade. E você só recebe. Se você estruturar a sua carteira para receber, sem custo, imagina quanto que você não economiza ao longo dos anos em custo administrativo, come cotas e mordida do leão. É muita coisa. Você soma isso ao longo dos anos, é muito dinheiro. É verdade. Eu fiz aqui peguei uns dados aqui, janeiro de 2020. Sim. 2020. A gente nem sonhava com pandemia, né? Certo, é verdade. A Bolsa estava com 119.528 pontos. Pô, show. 23 de março de 2020. A Bolsa estava com 63.570. Você sabe que nesse período de janeiro a março, eu tive informações assim de pessoas que venderam tudo. O que estava com 119 foi o que você falou. Quando está tudo bem, quando está ruim, eles querem satisfação, né? Isso na situação do consultor. Mas numa situação de pessoa física, aí é que está o comportamento, né? Eu confesso que quando bateu 63, eu falei, caramba, é a metade. O que eu faço? Eu falei, cara, e parecia uma coisa assim, pô, pandemia. Meu dinheiro sumiu.
Sumiu não, mas ele ficou na metade. Então você, caramba, bom, aí o que eu pensei é o seguinte, não realizar. Não realiza, deixa ele lá, pô. Primeiro que de janeiro de 2020 a março de 2020 são 2 meses. O que eu vou fazer? Em 2 meses eu vou comprar e depois eu vou vender? Perder dinheiro, né? Exato. Aí depois, julho de 2020, 104 mil pontos. Ela vai de 63, olha a volatilidade, né? Tava uma montanha russa, né? Tava uma coisa assim que, ó, foi forte, foi brutal. Aí chegou janeiro de 21 agora, a gente estava até numa situação que estava, porque veio a segunda onda depois, né? Janeiro de 21, 125 mil pontos. Esta semana ela chegou a 122, ela estava quase, alguns especialistas estavam até quase comemorando. Vai bater o recorde de janeiro. Nessa semana foi 122 e hoje ela fechou a 120. Ela está um pouco de lado, assim, mas isso daí é o dia a dia. Isso daí deixa. Exato. Não tem que se preocupar com isso. Para quem está com uma carteira previdenciária, é longo prazo. E não né, voltando assim, não olhar o patrimônio, olhar o estoque que você tem. Exatamente. Num momento como esse, eu, por exemplo, eu aproveitei para comprar uma empresa que sempre foi considerada muito cara por todo mundo e que eu sempre gostaria de ter na minha carteira por muito tempo, mas eu não entrava porque o yield, o dividendo não era lá grande coisa, e ela era considerada uma empresa cara. Foi a Ambev, né, que caiu aí quase 40%, lá dos seus 18, 20 reais. E ela chegou a valer aí R$ 11, um pouco mais. Eu aproveitei e falei, bom, se eu, né, sempre quis ter Ambev, essa é a oportunidade, porque vou pagar aí com um baita de desconto. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, são em oportunidades assim, quando você tem caixa, como você falou no início da live, que você aproveita para montar uma posição numa empresa de excelência por um preço bem descontado. Então, eu acho que o segredo ao longo aí da nossa jornada é realmente, assim, porque o saldo patrimonial é indiferente. Qual a diferença que ele vai fazer na minha vida? Não, entendeu? Eu não estou realizando, ele está parado, ele está lá. Né? Exatamente. Eu estou tirando o dividendo e reaplicando. Né? Eu tenho que estruturar a minha vida para não depender de saldo patrimonial. Né? Porque isso aí é andar para trás. Eu tenho que depender do meu trabalho, da minha liquidez, da minha reserva, e até, se eu precisar, e tem momentos que eu precisei também, dos dividendos, mas tentar me organizar e me estruturar para nunca precisar vender patrimônio para pagar conta. Isso não matar a galinha. Exatamente. Né? Você pode comer o ovo, mas não cometa a imprudência de matar a galinha. De matar a galinha. A galinha dos ovos de ouro. Vão ter momentos que as despesas vão ser muito grandes, que talvez o salário ou o negócio não consiga dar conta. Nesses momentos, a gente complementa com as nossas reservas e com o fluxo de entrada que a gente tem da nossa carteira. Tudo bem, não tem problema, faz parte da vida. Essa é a realidade de muita gente em muitos momentos da vida. Mas não impede da gente continuar a nossa trajetória para poder realmente alcançar uma estabilidade financeira. Né? Porque se você chega... Porque isso também é relativo, né? Você falou aí dos 4 dígitos. Aí o outro objetivo agora é os 5 dígitos. Se a gente falar em 6 dígitos, que seria acima de R$100 mil por mês, né? Você pode, assim, mesmo durante a pandemia, os dividendos não ficaram comprometidos. Você pode até ter tido uma redução, mas você não ficou sem dividendo.
Até não o ficou exemplo sem dos receber. bancos. Eles reduziram os dividendos, mas não cortaram. Não Algumas cortaram. empresas, ainda mais agora, a Copel, por exemplo, surpreendeu nos dividendos. Pagou um dividendo aí de 13%. A própria Taesa, Transmissão Paulista, né, essas que a gente acompanha, surpreenderam positivamente. Então, a carteira ela vai apresentar surpresas positivas e negativas. Mas a gente tem aí uma certa previsibilidade em relação ao fluxo de caixa que a gente vai receber ao longo do ano. Por exemplo, para ilustrar, para fazer meu ponto aí com um exemplo, se eu tenho R$ 1 milhão na carteira, eu não sei se no final do ano esse 1 milhão vai valer 1 milhão e 300 ou vai valer 700 mil. 700 mil, Eu não sei, não tem como prever. Mas se eu tenho 1 milhão, usando lá a regra do décimo Bazin, eu tenho uma expectativa de receber pelo menos 6%, que seria em torno de 60 mil. Concorda? Se eu tenho 1 milhão, eu tenho uma certa previsibilidade e um certo grau de confiança de que eu vou receber em torno de 60 mil cash. Mais ou menos 60 mil vão entrar na minha conta, porque esse é meu parâmetro. Eu tenho empresas que pagam, na média, 6% de yield. Então, esses 60 mil eu posso gastar ou posso reinvestir. Se eu reinvestir, eu compro mais ações. Se cair para 700 mil, é sinal que eu vou comprar mais ações. Ou ao reinvestir, você pode gastar uma parte e reinvestir a outra. O reinvestimento pode ser naquela carteira de oportunidade, aguardando a ação ficar mais barata para comprar mais estoque. Sim, exato. Aí você é o gestor. Você é o estrategista. Você decide. Cada um vai fazer a sua leitura de mercado. Perfeito. Mas o importante é que cada um esteja em condições de pensar de forma independente e não ser influenciado pelo barulho, ruído e, como diz o Décio Bazin, as mais influências do mercado de ações. Porque esse barulho, esse ruído, esse universo de opiniões, de visões, né? E muitas visões, cada um tem um interesse, cada um tem um ponto de vista. Então, o investidor pessoa física, ele tem que seguir, sim, o exemplo do Luiz Barsi. O que eu admiro no Luiz Barsi? Eu não preciso concordar com tudo, ou com a estratégia, ou com as empresas que o Luiz Barsi tem na carteira. Mas eu tenho que respeitar e admirar que ele teve a capacidade de desenvolver um pensamento independente. Perfeito, perfeito. E essa capacidade de desenvolver um pensamento independente é que vai fazer toda a diferença para o investidor de pessoa física. Ele, inclusive, ele tem a história dele, ele começou lá em 1958, 59, e a história dele é assim, ele era engraxate, ele é de família espanhóis, os pais espanhóis, avós, imigrante, né? Imigrante. E ele começou ali como um engraxate e tal. Foi quando ele começou a primeiro foi trabalhar numa corretora, mas fazendo limpeza, coisa assim, não sei o quê. Depois é que ele foi começando a entender. E já naquela época, olha que visionário, né? Porque isso era um ponto que eu queria tocar rapidamente, que é o seguinte: as pessoas elas têm de entender o seguinte: o governo não vai... Primeiro, duas coisas acontecem. Estamos vivendo mais. Pô, que bom, estamos vivendo mais. Agora, para viver mais, nós temos que ter dinheiro para poder viver mais. Para poder ter, né, uma vida longa, tem que ter dinheiro. Então, você não pode contar mais com o INSS, não pode contar mais com o governo, porque ele não vai atender você na questão da aposentadoria. Então, ele lá atrás pensou isso.
eu não vou esperar o governo pagar um regime geral, um INSS. Não, eu vou começar a comprar. Ele vou começar a comprar e daí. Aí a frase dele foi assim: eu vou começar a comprar ações porque eu nunca mais quero ser pobre. Olha que frase que ele fez. Ele falou: comprar ações porque eu nunca mais quero ser pobre. Ou seja, no momento que a gente vê assim que as pessoas falam, ação não vai te deixar na bancarrota, vai deixar na sarjeta. Não, eu vou comprar porque eu nunca mais. Hoje ele falou que quando chegou a 63, ele estava comprando. Ele estava comprando. Aí ele falou assim, ele tinha 2 bi, ele chegou a 900 mil, de 2 bi, 900, hoje ele tem 4. Hoje ele tem 4. Mas ele diz assim, não é o patrimônio que eu olho, é na quantidade de ações que me geram dividendos. Acho que é isso. Se ele fosse uma empresa, ia aparecer as manchetes. Né? Luiz Barsi, de 2 bilhões, perde 1,1 bilhão por causa da pandemia. Né? Aí aparece na manchete assim, porque as manchetes focam isso. Perdeu a empresa XYZ, perdeu não sei quantos bilhões em valor, aí vira manchete. Mas essa frase do Luiz Barsi me lembrou, eu falei, bom, eu também quero ter a minha, né? Estou com ciúmes aí do Luiz Barsi. Mas eu falei, eu compro ação, não é nem para ficar rico nem pobre. Eu compro ação para nunca deixar de ter uma renda. Pô, muito bom. É isso aí. Para nunca deixar de ter uma renda passiva. Então é isso. Eu acho que a gente tem que saber, né, o que a gente está fazendo. Tem que investir com consciência. Mas foi bem legal aí você compartilhar, né, essa experiência sua e o que você está aprendendo aí. Como eu falei, eu fico aí bastante satisfeito e realizado de ter participado um pouco disso, de ter dado talvez aí um empurrãozinho, um pontapé inicial para você ingressar nessa jornada. E assim, aquela coisa, focar aí nos 4 dígitos, né? Ou 5, ou 6. Até os 6 dígitos, eu acho que eu posso ensinar, posso ajudar as pessoas a chegarem. Mas se quiser chegar a 7, 8, 9, 10 dígitos, aí tem que conversar lá com o Luiz Barsi mesmo. Agora, chegando nos 5, 6 dígitos, tem que pagar o almoço para você, não tem? Tem que pagar o almoço. Tem que pagar o almoço para você. Quando chegar lá. Não, legal, Ricardo. Valeu muito, Paulo. Valeu muito. Muito obrigado aí pela sua participação. Vamos ver se a gente, né, se você volta aqui outras vezes, outras oportunidades. Será um prazer, será um prazer. Tá, então assim, foi bem legal. Estou te acompanhando lá nas lives. Você vai fazer o webinário também, né? O teu curso. Vou, então. Estou me preparando aí, vai ser dia 27, né? Já estou com uma página aí na internet, o link está lá na bio. Tem os canais aí também no YouTube, tem página no Facebook. Aqui também estou postando sempre bastante conteúdo. E o meu objetivo é lançar o curso, né, já em final de maio. Então, estou preparando a metodologia para focar realmente na renda. E quem tiver ali para receber os primeiros dividendos, né, eu mostro como fazer isso, como organizar a vida financeira, como organizar o orçamento, né, lanço aí a base, os fundamentos, essas noções, esses conceitos super importantes sobre ter caixa, reserva emergencial, reserva de oportunidade, antes mesmo de montar a carteira de ações. E a partir daí, começar a sentir o gostinho, receber os primeiros dividendos, né? Chegar aí rapidamente a 4 dígitos anuais, né? Depois 5, e aí 6. Que 6, para a grande maioria dos brasileiros, eu acho que já daria aí uma boa estabilidade
financeira, um bom respaldo, né, para a gente entrar na nossa terceira idade. Lembrando também que a ideia é que a gente vai viver aí até os 100 anos de idade, né? Olha o Luiz Mazzi aí, com mais de 80, firme e forte, vai para a corretora todo dia, vai lá comprar suas ações. Pega metrô, aí tá bom demais, né? Então é isso.